Olá, tudo bem com vocês? Então, olha só, na semana passada nós trabalhamos o diálogo, ok, no teatro, né, do livro Oficina de Escritores, e hoje nós iremos trabalhar um pouquinho o livro Panoramas, da página 80 a 85, ok? Tá aqui no quadro e também no slide, tá? Então não se preocupe. O assunto abordado no livro, nessas páginas, é o assunto poema. Ok? Antes, vocês devem lembrar que no ano passado, no 7º ano, nós estudamos bastante poema, poesia, prosa, vimos alguns elementos como ritmo, rima, ok? O conceito, né, de quando um poema não apresenta versos, não apresenta um ritmo ali definido. Vimos a questão do eu lírico. Então, esse ano, nós vamos, lógico, né, que a gente acaba, queira ou não, explicando alguma coisa referente a esses outros elementos, mas vamos nos fixar um pouquinho no gênero poema, ok? Então, o poema, não é? Vocês sabem que poema e poesia é bem diferente. Só relembrando, não está aqui porque vocês viram, ok, no ano passado, tá? Então, assim, o poema é um gênero textual. É o texto, ok, escrito em versos e estrofes, tá? Enquanto que a poesia está relacionada à beleza contida no poema, ao assunto abordado, à subjetividade abordada ali naquele texto, ok? Por isso que muitas das vezes vocês vão lá ler um texto e tem bem assim, leia o poema abaixo, tá? Ele está se referindo ao texto, escrito em versos e estrofe. Parece até assim um pouco repetitivo, porque a gente acaba falando tanto, e às vezes eu estou dando aula em outras turmas e eu tenho que falar de poesia, falar de poema, falar de prosa, prosa poética, e eu acabo explicando esses mesmos conceitos, ok? E fazendo essas mesmas diferenças. Então, o poema é um gênero textual que pode ser escrito, ok, conforme rígidas normas, tá? Ou os poemas de forma fixa ou de versos livres, nos quais mais vale as imagens do que a métrica. Ou seja, ok, nem todo poema necessariamente precisa ter uma norma rígida. Podemos ter os versos livres, que não seguem um padrão, uma métrica ali definida, tá? Sendo assim, o poema é um gênero textual relacionado aos gêneros literários. Tá? Eu coloquei aqui um exemplozinho. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Tá? É Haikai de Paulo Leminski. Tá? Tão simples, né? Tão singelo. Ok? Então, veja que nós temos aqui uma rima, né? Olha, o elo que rima com amarelo. Ok? Amar, que acaba também rimando com o início aqui da palavra amarelo. Vocês já sabem que rima é alternância de sons semelhantes, que pode ocorrer no meio dos versos ou no final dos versos, ok? Voltando aí, então, poema, portanto, é um gênero textual que apresenta suas delimitações, ok? E está presente em diversos gêneros, gente. Olha, o poema, ele está presente, pode estar presente no conto, ele pode estar presente na crônica, ou seja, ele está presente em diversos gêneros literários, ok? Mas para a poesia, e voltando ao termo poesia, não é? Mas para a poesia, o que pode estar contido ou não no poema, haja vista que nem todo poema é dotado de lirismo e beleza. Se eu tenho um poema dentro ali intrínseco ao conto, é lógico que a importância dele não é com a beleza, não é com a subjetividade, e sim com a sua forma, tá? Então a poesia pode estar ou não contida no poema.
mesmo porque nem todo poema, ok, vai apresentar esse lirismo e essa beleza, essa, né, subjetividade ali dentro do poema. Então não existem limites, por isso faz-se importante salientar as diferenças entre poema e poesia. Mudando aí, tá? Não coloquei as diferenças, mas é porque eu ia explicar, porque vocês já viram aí no ano passado, tá? Mas olha só, vai ser mais uma vez repetitiva. A poesia tem a ver com a beleza, com o lirismo, contido no poema. O poema é aquele texto escrito em versos e estrofe, ok? A linguagem, né, gente? Olha, a linguagem geralmente é uma linguagem poética, uma linguagem subjetiva, carregada, né, de conotação, né, um sentido figurado, ok? Pode apresentar diversas figuras de linguagens, que inclusive, depois da página 85, ele vai trabalhar justamente essas figuras de linguagens, tá? Então, com certeza vai ter alguma aula de português que vamos dar continuidade e vamos trabalhar isso aí, na parte de português, ok? Então, assim, ele trabalha com assonância, trabalha com aliteração, comparações, metáforas e tantas outras. A ironia pode também estar contida, ok, em um poema, ok? Então, essas características aqui que fazem parte de da linguagem, ok, no poema. Nós temos o hábito de sair decorando conceitos, né? Mas no gênero literário tudo é possível, porque o artista, o poeta, ele tem sua liberdade poética, ele tem sua liberdade de criação, não é? O seu olhar voltado para o mundo, a sua visão de mundo, ok? É aquilo que ele vê, que ele vivencia, que ele vai transpor para o papel ali naquele momento, ok? A estrutura, né? O modo de dispor as palavras pode estar relacionada às intenções de quem produziu o poema. E aí, gente, olha só, eu posso ter aí, nesse sentido aí, o poema escrito em versos e estrofes, mas eu posso ter um poema visual, ok? Que o poema visual é justamente aquele no qual eu me utilizo das palavras para formar uma determinada figura, ok? Eu acho que eu não coloquei aí porque ele depois dessas folhas aqui entrando, é só uma observação que o livro traz aí na parte já de português, né, de gramática, então eu não trouxe, mas a gente pode ver aí numa próxima aula, mas é justamente isso, o poema visual é quando eu me utilizo do próprio poema, das palavras que compõem o poema para formar uma determinada figura, ok? Uma xícara, uma lâmpada. Não é? Tem um poema que ele é plim, 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 e vai formando a lâmpada, que nós chamamos de poema visual, que vocês verão depois aí também em poesia concretista. Dúvidas? Gente, qualquer dúvida, vocês têm um livro, leia o livro, mas também nós temos o plantão de dúvidas, tá? A outra forma é que ele é escrito em versos e estrofes, tá? E aí eu trouxe aqui Carlos Drummond de Andrade, né, um poeta e modernista, que é da poesia modernista, e temos vários outros, viu? Temos Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, ok? Mário Quintana. Então ele diz assim, olha, por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo. Não há falta na ausência, a ausência está em mim, e sinto a branca tão apegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Okay? Então veja que o poema, né, é construído por uma linguagem subjetiva. Detalhe, ele não dividiu, pelo menos aqui, né? Não dividiu em estrofes, é uma única estrofe, tá? Com vários versos, ok? É outra coisa, né? A gente acaba decorando, porque o termo é esse, né? Decorando que o poema ele tem que vir escrito em verso
e estrofe, não necessariamente, ok? Então aqui nós temos um poema, uma única estrofe, ok? E com vários versos, não necessariamente com um ou com dois, né? E aí poderíamos classificar em monístico, se fosse uma estrofe com um verso, um dístico com 2 versos, ok? Terceto com 3 versos e assim sucessivamente, tá? Outra coisa que eu quero, outro detalhe que eu quero que vocês vejam é a questão, ó. Sim, gente, voltando, só uma retificação, viu, gente? Porque eu repeti aqui falta e falta. Mas, não, olha isso aqui não, vamos para cá, olha. Pegada, aconchegada, danço, invento, ok? Então, essas palavras, elas rimam entre si. É uma característica também do poema, ok? Voltando, nós temos aí outro poema, lindo, né? Olha, não cobre amor, que amor não é cobre, é ouro. Veja que ele brinca com a palavra cobre, ó. Não cobre amor, a palavra cobrança, ok? Que amor não é cobre, cobre o metal, ok? É ouro. Então veja que o poeta, ele brinca com as palavras, ok? O poeta, na verdade, ele tem essa liberdade, ok? De brincar, de inventar, de criar, de recriar, ok? Não peça amor, que amor não é peça, é todo. Mais uma vez, ele brincando aqui com a palavra, né, com o ato de pedir, né? Então não peça amor, que amor não é peça, uma peça, né, algo, ok, que, né, se joga aqui. Aqui não é no sentido de peça teatral, não, é uma peça mesmo, uma peça solta, né? Mas chama amor. Que amor é chama, é fogo. Engraçado que aqui ele dialoga, que esse diálogo aí nós chamamos de intertextualidade, ele dialoga com outro poema, ok? Que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então o poeta também trabalha, além dele trabalhar com essas figuras de linguagens, né, que eu já havia citado como metáfora, comparações, assonância, aliteração, ok? Ele também vai trabalhar, ok, com um recurso que é chamado de intertextualidade, que é quando um texto dialoga com outro texto, ou cita outro texto, ou mantém relação intertextual, né, com outro já criado, ok, já escrito. Tá? E aí só para, não é, ratificar aí o que eu havia dito, ok, sobre a intertextualidade. Então, os poemas, como outros gêneros textuais, podem estabelecer relações intertextuais. Quando ele fala essas relações intertextuais, é esse diálogo, essa conversa que um texto recente faz com outro texto, já escrito, já criado. E, gente, isso não acontece só no poema, não. Essa relação intertextual pode ocorrer nas artes, ok? Pode ocorrer num conto, pode ocorrer em vários outros gêneros textuais. E aí eu coloquei outro poema aqui de Carlos Drummond de Andrade, lindo, ó, no caminho, no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Como tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Né? Então, esse poema... Aí agora vamos ver outro aqui, para vocês verem que esse poema, ele mantém essa relação intertextual, né? Desculpa-me, esse aqui que mantém uma relação intertextual com o outro, ó. Aqui nós temos, né, uma tirinha, ó, uma pedra no meio do caminho. E agora? Aí o personagem, o passarinho, né, uma pedra, e agora? Fazer o quê, né? Se eu tivesse talento, faria um belo poema, não é? Ele citando aí Drummond, não é? Mas eu sou apenas um passarinho prático. Aí ele vai lá, ó, e pula a pedra, tá vendo? Então ele manteve uma relação intertextual, ele dialogou, citou Carlos Drummond de Andrade.
E esse poema aqui é um poema lindo, né, gente? É um poema assim, utiliza assim, de repetições de algumas palavras, mas ele está falando do nosso caminhar, né? Da nossa estrada, ok? O que tem sido pedra na sua vida? O que tem sido pedra na minha vida? E como eu tenho lidado com essa pedra, com esse problema, com esse empecilho que está no meio do caminho, ok? Então, eu tenho várias formas de resolver isso, tá? Eu posso pular, igual o passarinho fez, olha, dou um pulo. Eu posso contornar a pedra, não é? Então, há vários meios de resolver esse problema, que seria a pedra que está no meio do caminho, tá? Então, aproveite em casa e declame esse poema para seu pai, sua mãe, seus irmãos, tá? Vamos praticar. Vocês vão ler o texto. Aqui outra tirinha aí. Não, tirinha não, a chargezinha aí. Tá aqui, ó, nesse site aí. É só acessar esse link, tá? Aí tem aqui, né, o sol, um caminho, parece que é um caminho escaldante, né? E ele lá empurrando a pedra. Lembra que eu falei que a pedra representa o seu problema? Não empurre seu problema, não. Contorne, faça como o passarinho, deu um pulo, ok? Então, leve a vida numa boa, poeticamente, ok? Igual aqui, ó, esse personagem aqui, o bichinho. Um sol escaldante carregando essa pedra. Não carregue problemas, não carregue pedras, viu? Então, ó, leia o texto da página 80 e 81. Em seguida, responda as páginas 82 a 85 do livro Panoramas, né, Português e Redação. Olha só, gente, lembrando mais uma vez, o assunto, ele apenas foca no poema, tá? Então, não queira relembrar os assuntos do ano passado e trazer para o hoje, né? Não faça isso, tá? Eu só trouxe a diferença entre poema e poesia, só para vocês relembrarem isso aí, essa diferença, tá? Mas o assunto que está lá no livro de vocês é apenas poema. E ele traz o esquemazinho lá mesmo, ó. A linguagem, estrutura, o contexto e a intertextualidade. Pronto, acabou. Tá? Dúvidas, perguntas, qualquer dúvida, plantão de dúvidas. Tchauzinho.